telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos em que versículo difícil, então, exatamente? Versículo 5, mas o senhor já tínhamos falado sobre a metade dele. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Quem praticam? Quem praticam? Os fariseus e os escribas. E os iletrados, Isso. Aí, então, podemos continuar? Leia de novo, por favor. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Aqui, naturalmente, se trata de pôr o dedo na ferida do passado, mas também de todos os tempos, do exibicionismo religioso. Isso não é coisa apenas do passado, não. Isto é uma doença, é um vírus que apanha muita gente em todas as épocas. Isto é, o que pretende o exibicionista religioso? O louvor, a aprovação dele ou dos outros, não é? Pessoal, dos outros. Mas, neste caso, ele não possui reta intenção. Ele não pretende agradar a Deus. Ele pretende arrancar aplauso de A, de B, ou de C, ou de todos. A segunda parte do versículo acho que explica isso que o senhor está dizendo, né? Traduz bem isso. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Bom, aqui é uma coisa meio delicada, porque não sabemos nem que são esses filactérios, nem que são essas franjas. Como vou explicar isto? Antes de Cristo, havia judeus que, seguindo uma orientação de Deuteronômio, colocavam aqui na testa um pequeno trecho do Deuteronômio e amarravam este texto, estava dentro de uma cápsula, de uma caixinha, e amarravam isto aqui na testa. Mais tarde, o costume se estendeu ao braço esquerdo também. Amarrar uma espécie de caixinha, não é? Eu não tenho outra... Acho que esse aqui é o filactério, é o estojo, né? É um estojozinho assim, com um texto dentro, amarrado aqui. E franjas largas, cordões largos na vestimenta. Bom, alguns autores traduzem isso aqui por amuletos, porque, sabe, com o passar do tempo, isto aqui se tornou para alguns, não digo para todos, espécie de amuletos. Amuletos significa alguma coisa para eliminar coisas ruins, para superstição, não... Exatamente. Né? É claro, é evidente que o povo simples não tinha nada disso. Nem tinha possibilidade de terem essas coisas. Esses são as famosas franjas e os largos filactérios. Quem vai a Israel hoje, de vez em quando, vê isto. Vê isto. Vê isso para vender ou vê as pessoas usando? Não. Pessoas usando. O judeu, para rezar, coloca este estojinho aqui no braço, sobretudo no braço, mas às vezes na testa também. Eu já vi isso diversas vezes. Amarra, depois põe aquela espécie de chale. Alguma relação com aquela oração na porta? É um texto do Deuteronômio, também, daquela oração, né? Também. O sentido é mais ou menos o mesmo? Mais ou menos isso. Mas é claro, qual é a intenção a fazer isso? Para Mateus, a intenção é essa aí, é serem vistos pelos homens. Injusto? Talvez sim, não é? Talvez sim. Talvez sim, por quê? Não sei se todos aqueles que faziam isso com o intuito de serem vistos pelos homens. Podiam fazer por uma espécie de devoção, alguma ligação à fé. Podiam. A palavra de Deus carrega também os limites de uma determinada época na qual foi escrita. Porém, o que vem a seguir, o versículo seguinte, é bem mais claro. Gostam do lugar de honra nos banquetes
dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhes chamem Rabi. Bem, vamos por parte. Em primeiro lugar, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. E, efetivamente, os primeiros lugares nas sinagogas eram oferecidos a eles e a outros tantos benfeitores. Havia uma perfeita hierarquização. Lamentavelmente, nós tivemos isto aqui na igreja. Tivemos. No passado, mas não no passado remoto, no passado até recente. Havia o lugar do rei, havia o lugar da rainha, havia o lugar da corte, havia o lugar da nobreza e lá no fundo... Quando não fora... Lá no fundo, os escravos. Balcões de honra. Isto aconteceu até na Igreja Católica, lamentavelmente. Se você for ao Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, que foi construído há séculos atrás, você vê um espaço lá no fundo, quase que invisível, e de onde não se via praticamente nada, os escravos ficavam lá. Estou aqui no Brasil. Está vendo? Graças a Deus... Isto aqui acabou na Igreja Católica, mas eu tenho que dizer a você que acabou mesmo com o Concílio Vaticano II, porque até então havia lugares de honra. Havia tronos para reis. Bancos com nomes. Não, tronos mesmo, não só bancos. Havia isso também, mas tronos para reis, para rainha, para nobres, balcões de honra, onde a plebe não ia não, graças a Deus. Estes aqui gostavam dos primeiros lugares, de uma perfeita hierarquia. O que mais que eles gostavam? Releia novamente. De receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhes chamem Rabi. Rabi, no tempo de Jesus, era um pronome de tratamento. Como se eu chamasse você senhor. Senhor, doutor. Senhor Ailton, se eu não tivesse assim uma grande familiaridade com você, não iria chamá-lo de você. Você me chama de senhor. Era isto no tempo de Jesus. Só que nos anos 80, em que este evangelho foi escrito, Rabi já tinha deixado de ser um pronome de tratamento para ser um título honorífico. E é exatamente isto que Mateus não quer e elimina da sua comunidade. Títulos honoríficos. Esse é o primeiro. O que mais? Nesse mesmo versículo? Não. Aí vamos para o versículo 8. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi. Ele está falando todo o conjunto vem colocado na boca de Jesus. Eu diria que de todo esse conjunto aqui, apenas o versículo 4 eventualmente pode vir a Jesus, pode ser de Jesus. Leia o versículo 4. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Este versículo é possível que provenha historicamente de Jesus. Agora, o conjunto todo colocado na boca de Jesus pelo evangelista supõe uma disputa tardia entre comunidade de um lado e sinagoga de outro lado. Certo? Certo. O último versículo, o versículo 12, provavelmente também é de Jesus. Mas fora isto, os outros versículos, embora colocados na sua boca, são construção tardia dos anos 80, quando as duas entidades se opuseram. E havia uma tensão. Isto. Pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O único título que Mateus
exige ou que Mateus aceita para a sua comunidade é irmão, adelphos, ou irmã. Nenhum outro título. A ninguém na terra chameis pai. Pai, Abá. Pai. Sim. Portanto, nem Rabi, nem Abá. Pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Acabou. E aqui vem um terceiro título que deve ser evitado. Nem permitais que vos chamem guias, Guias, diretores. pois um só é o vosso guia, Cristo. Você está vendo? Se Jesus falasse, Ele não ia falar Jesus dele. não falaria desta maneira. Sim. Está vendo que isto aqui é catequese da comunidade? Portanto, são eliminados 3 títulos. Primeiro, Rabi, Rabi. Segundo, Abá, Pai, Abá, pai. Pai, Terceiro, guia. guia ou diretor. Continue. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Esse versículo 12, juntamente com o versículo 4, podem provir historicamente de Jesus. Formam bem um contexto jesuano, esses 2 versículos. O resto é construção mateana, e para a elaboração disto aqui, ele se serviu de Marcos, da fonte Q e de certas afirmações redacionais feitas por ele mesmo, tá? Ou assumidas por ele mesmo. Bom, até aqui foi a introdução. Até aqui foi a introdução. Agora nós vamos aproveitar fazer um intervalo e logo depois entramos no vivo da discussão. Certo.